Fala, gente, graça e paz. Esse é um vídeo que vai para o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreve lá, Epa Teologia, compartilha. Esse é um estudo muito precioso, pegue papel e caneta. Se você tem alguma sugestão sobre algum assunto importante, alguma dúvida relacionada às Escrituras Sagradas, à cultura grega, cultura hebraica, ou também alguma dúvida relacionada a algum texto ou contexto, pode mandar um recado para nós. Curte, comente e compartilhe para que o nosso canal seja divulgado. Lembrando que esse canal ele tem apenas pouco mais de 7 dias, 8 por aí, que nós estamos trabalhando com ele. Bom, hoje eu quero falar sobre algumas cidades registradas nas Escrituras que eram centro de adoração a alguns deuses, deusas e entidades. É por isso que nós precisamos entender claramente, dentro do contexto bíblico, histórico e cultural, que de fato existia sim algumas cidades que eram dedicadas, digamos assim, a alguns deuses e algumas entidades. Por exemplo, existia uma cidade conhecida como Atenas, que era uma cidade dedicada a uma entidade chamada Atena, e por isso a própria cidade recebeu esse nome em homenagem a essa entidade. Cidade de Éfeso, por exemplo, era uma cidade onde era dedicada a uma deusa chamada Diana. Outros também conhecia ou chamava de Afrodite, a deusa da fertilidade, a deusa que, segundo a cultura e segundo a crença, ela gerava produtividade e fertilidade. Era um centro de adoração a essa deusa. Também a cidade de Corinto, que era uma cidade dedicada a um deus chamado Apolo, e também uma deusa chamada Afrodite. Várias entidades eram veneradas na cidade de Corinto, mas essas duas entidades que eram chamadas de deuses, eram os deuses que eram mais venerados naquela região. Nós temos uma passagem bíblica, por exemplo, relatada pelo Senhor Jesus em Mateus capítulo 16, onde o Senhor Jesus passa por uma cidade junto com seus discípulos, chamada a cidade de Filipe de Cesareia. A cidade de Filipe de Cesareia era uma cidade que existia ali, um local específico onde se adorava e se venerava a uma entidade, a um Deus que ficou conhecido nos nossos dias de hoje como Deus Pan. Na verdade, é dessa palavra que vem a palavra pânico, pandemia e tantas outras terminologias, segundo alguns historiadores, até o pan-americano, que existiu há um bom tempo atrás, não sei se existe hoje ainda, saiu também da raiz dessa palavra. E em Filipe de Cesareia, foi exatamente ali que o Senhor Jesus vai usar a expressão inferno, quando ele disse: as portas desse inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Na verdade, Jesus não está falando de um inferno no qual muitos pregadores ensinam e falam, copiam essa mensagem, dizendo que Jesus estava falando sobre o inferno na perspectiva espiritual, aonde Satanás está. Não é disso que Jesus está dizendo. Na verdade, a interpretação imediata desse texto e também a interpretação remota desse texto vai nos deixar muito claro que o inferno no qual Jesus estava dizendo era as portas daquela entidade, as portas daquele casarão, daquela casa. Subentende que ali existia uma grande casa com várias portas que, no entendimento deles, quando as portas se abriam, invocava esse Deus chamado Pan, provocando o pânico, provocando o terror e provocando o medo sobre as pessoas. Então, quando o Senhor Jesus parou ali, ele faz uma pergunta retórica dizendo: que dizem os homens ser o filho do homem? Uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Eliseu, outros dizem que tu és João Batista, e Pedro vem dizendo: tu és o Cristo, filho de Deus, ungido. A palavra Cristo é ungido, o eterno de Deus. E aí ele diz: não foi carne nem sangue quem te revelou isso, mas foi o Pai que está nos céus. Aí vem aquela palavra direcionada para Pedro: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão. Na verdade, Cristo está colocando provavelmente a sua mão sobre aquelas pedras que estavam próximas àquele templo que fazia parte da edificação daquela casa, da estrutura daquele santuário, da estrutura daquele casarão. E ele disse: as portas das potestades, dos poderes
do mal que atuam nessa cidade não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Na verdade, o Senhor Jesus não disse contra a igreja universal, ele não disse contra a igreja batista, não disse contra a igreja presbiteriana. Não existe templo, não existe denominação que derrube os poderes do mal e os poderes das trevas. O Senhor Jesus está falando sobre pessoas. A igreja ali é apontando para os discípulos. Se vocês estiverem no caminho, se vocês estiverem na revelação da minha palavra, as portas, a estrutura, a adoração, a veneração a esse Deus Pan aqui não vai resistir, vai cair pelo poder da pregação do Evangelho. Assim como aconteceu em Éfeso através do apóstolo Paulo, a veneração à deusa Diana, a deusa da fertilidade, caiu. Assim como aconteceu também em Corinto, a veneração ao deus Apolo, a deusa Afrodite, caiu também, assim também como Atenas e tantas outras cidades. Para concluir esse vídeo, é uma verdade absoluta de que existem algumas cidades que são entregues a algumas entidades e consagradas a algum deus. Nós respeitamos as religiões, mas entendemos que nenhuma cidade pode ser de nenhuma entidade, unicamente do Criador, o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Se esse vídeo fez sentido para você, coloca no grupo da sua família, se inscreve no nosso canal. Eu estou aqui com a camisa da Escola de Profetas Atos e você pode conhecer a nossa escola, quer fazer um curso de teologia à distância, conhecer sobre religiões, sobre culturas, sobre as histórias, sobre tudo que abrange todo o conhecimento bíblico e teológico. Entre em contato conosco e nós poderemos colocar você direcionado nessa escola de teologia. Deus abençoe a sua vida. Não esquece, inscreve no nosso canal,